Bustos, monumentos, ruas, rodovias e praças. Todos eles têm um nome. Sabe por quê? Sociedade Anônima é um programa onde você vai conhecer esses personagens que fazem parte da história do Brasil. Não conheço. Que eu conheço Lacerda, mas é a época do Getúlio Vargas. Nunca ouvi falar. Não conheço. Não conheço. Eu tô lembrada da minha época da faculdade, mas eu não tô lembrada sobre ele. Passo nessa praça todos os dias, mas eu não parei pra ler e nem saber um pouco sobre o histórico. Sobre esse Lacerda, não sei lhe dizer realmente o que foi, né? Ouvi falar, mas se você me perguntar qualquer coisa dele, não vou saber te responder. Se você me der alguma dica. É o primeiro vereador negro, foi daqui da nossa cidade de Santos. Numa época marcada por grandes transformações políticas, sociais e por sua independência, o Brasil dava início a um período imperial na história da nação. Para alguns, o autoritarismo não era visto com bons olhos, causando revoltas e guerras que mais tarde formaram regiões independentes. O imperador do Brasil, Dom Pedro I, resolveu renunciar ao trono e passá-lo ao seu herdeiro, Dom Pedro II. Terminado o primeiro reinado, começava o período regencial no país, com mais revoltas contra a política interna. Período esse que não durou muito tempo. O país passou a ter café como principal produto de exportação e a falta de mão de obra fez com que o país recebesse imigrantes europeus. Um dos principais acontecimentos sociopolíticos do século XIX foi a abolição dos escravos. O documento assinado pela regente Princesa Isabel em 1888 e conhecido como a Lei Áurea, dava liberdade aos negros, porém a escravidão continuou a existir na ilegalidade. Muitos eram a favor da abolição. Enquanto os abolicionistas ganhavam força, grupos de negros se formavam. Eram os chamados quilombos. Dentre eles, se destacavam o Quilombo de Zumbi dos Palmares e o Quilombo do Jabaquara, liderado por Quintino de Lacerda. Quem foi essa personalidade, Vilma? Foi uma das pessoas mais importantes da história de Santos, especialmente do final do século XIX. Ele nasceu em Sergipe, veio para Santos e foi escravo de Antônio de Lacerda, que se tornou abolicionista. Ele era cozinheiro do Lacerda. Por isso a origem do de Lacerda? Exatamente. Aí ele assumiu o sobrenome Lacerda em homenagem ao ex-dono dele. Ele era também um administrador dos bens do Benjamin Fontana. Benjamin Fontana era um homem rico. Além do sítio, ele tinha cerca de 60, 70 casas que alugava. E o quem administrava era o Quintino, que cobrava os aluguéis e tudo mais. Quintino casou-se com Maria Isidora, eles tiveram 4 filhos e ele foi escolhido por um grupo de abolicionistas de Santos para chefiar o famoso Quilombo do Jabaquara. Ele é uma pessoa que se lança na política e ele é eleito vereador. Mas alguns membros da Câmara Municipal renunciaram em protesto, por ele ser negro, alegando que ele era analfabeto. Porém, o nome dele, ele assinava em tudo ali, né? Não, nós temos documentos
em que ele assina Major Quintino de Lacerda. Onde surgiu essa história do Major? Governava o país o presidente Floriano Peixoto, que era muito centralizador. Então havia um grupo que achava que ele estava traindo os ideais da República, que era descentralizar para fazer frente àquela situação anterior do Império, que era centralizadora. Então fizeram uma revolta chamada Revolta Federalista. O Quintino de Lacerda ficou do lado dos florianistas. E aí ele recebeu esse título de Aí, Major. em recompensa, por ele ter dado esse apoio político, ele vai ser nomeado Major da Guarda Nacional. Então, e aí ele tinha muito orgulho disso, que ele assinava Major Quintino de Lacerda. Mas o Quintino de Lacerda conseguiu ser, durante uns 6 meses, vereador em Santos. Através da Justiça, ele conseguiu um acórdão dizendo que ele realmente era vereador. Depois disso, também foi nomeado inspetor da limpeza pública. Ele foi muito importante nessa parte. Quer dizer que, quando ele morre subitamente, em 10 de agosto de 1898, né, ele era uma pessoa muito conhecida, sendo que o enterro dele foi uma verdadeira consagração, porque o público, o povo todo compareceu, o caixão foi coberto com a bandeira nacional e tudo, e ele foi enterrado no cemitério do Paquetá. No próximo bloco de Sociedade Anônima. Ele é criticado porque ele é considerado uma pessoa que lidera os negros numa situação de furar greves de trabalhadores que estavam lutando por direitos. No bloco anterior, você acompanhou a trajetória de Quintino de Lacerda. Enquanto o Brasil passava por diversas transformações sociais e políticas, foi na cidade de Santos que uma das maiores representações do abolicionismo surgiu. Quintino de Lacerda, que de cozinheiro e ex-escravo, se tornou líder do Quilombo do Jabaquara. Assumiu esse nome em homenagem ao seu antigo dono e abolicionista Antônio de Lacerda. Quintino também administrava os bens de Benjamin Fontana, além de ter sido inspetor da limpeza pública, cargo que se sentiu honrado em ocupar. Na política, ele se destacou por ter sido o primeiro vereador negro de Santos, onde superou preconceitos dos membros da Câmara Municipal. Quintino de Lacerda morreu em 10 de agosto de 1898, deixando 3 filhos menores de idade. Quilombo, pela lei portuguesa, era uma junção de negros ou escravos num determinado local. Mas como foi a formação do Quilombo do Jabaquara? Os escravos fugiam das fazendas de café do interior. E trazidos pelos abolicionistas militantes, digamos assim, eles iam para São Paulo, e de São Paulo eles desciam a Serra do Mar e vinham para Santos. Então escolheram o sítio Jabaquara, que era o nome que tinha, que pertencia a Benjamin Fontana, para ali estabelecer um quilombo. Quintino, um líder abolicionista, chefe do Quilombo do Jabaquara, foi amplamente reconhecido. Que quando houve a abolição, houve 8 dias de festas. 8 dias de festas em Santos. E ele deve ter sido idolatrado, né? Foi, ele recebe dos abolicionistas, por subscrição popular, um relógio de ouro, dizendo que aquele relógio era dado para ele, reconhecendo que ele tinha sido um chefe abolicionista. A expansão do Cais de Santos se deu no final do século XIX, período de grande movimentação de imigrantes vindos pelo porto, mas também de um sistema sanitário precário.
Santos, que em 1886 já assinava sua lei municipal abolindo a escravidão, fez com que milhares de escravos fugidos se instalassem entre as montanhas e o mar. Mesmo com um grande fluxo de pessoas na cidade, o desenvolvimento do porto não aconteceu como esperado. A falta de mão de obra se tornou um problema. Epidemias se espalhavam e as péssimas condições de trabalho não atraíam os trabalhadores. É no ano de 1891, com alto índice de mortalidade e epidemias, que uma greve se instala no Porto de Santos. Os trabalhadores insatisfeitos decidem paralisar as operações no porto, tendo início a primeira greve portuária de Santos. Essa greve teve influência decisiva nos rumos do movimento operário. Foi a primeira greve que paralisou uma categoria. Ela explodiu com os carregadores das pranchas do porto e atingiu cerca de 4.000 trabalhadores. Também porque sua derrota implicou perdas históricas importantes ao movimento portuário. Não houve acordo com os empregados e acabou que a Companhia Docas absorveu o serviço de entrada e saída das mercadorias, com grandes prejuízos patronais, tendo que mandar buscar trabalhadores no norte e nordeste pela carência de mão de obra santista. Qual a relação entre Quintino e a greve do Porto de Santos em 1891? Em função dessas greves é que o Quintino de Lacerda vai ter algumas situações que fazem com que ele tenha uma relação com o Porto. Uma situação até que negativa, né? Ele foi acusado pelos desafetos pelo fato de não ter dado apoio à greve dos portuários. E como o Quintino de Lacerda tinha essa ascendência aos escravos, né, que nessa época, na década de 1890, já não são mais escravos, esses negros, eles vão ser trazidos pelo Quintino da Lacerda para que eles fossem substituir essa mão grevista, e eles vieram trabalhar então no porto. Então existe essa controvérsia em relação ao nome do Quintino de Lacerda por essa questão. Por um lado, ele é venerado, é colocado como liderança dos escravos, dos negros, é uma das lideranças na luta pela abolição dos escravos. E depois da abolição, num segundo momento, ele é criticado porque ele é considerado uma pessoa que lidera os negros numa situação de furar greves de trabalhadores que estavam lutando por direito. Quer dizer, sempre tem os dois lados da questão. Greves, quilombos e política. Quintino de Lacerda sempre foi uma pessoa atuante em sua época. E nos dias de hoje... No próximo bloco de Sociedade Anônima. Que ele criou e deixou a história para que nós continuássemos. Depois de conhecer um pouco mais sobre a ligação de Quintino de Lacerda e o Quilombo do Jabaquara, podemos ver que os abolicionistas, com a necessidade de ter uma representação negra, escolheram o nome de Quintino de Lacerda para ser o líder. Quintino também recebeu um relógio de ouro e foi reconhecido e homenageado como chefe abolicionista. Por outro lado, Quintino de Lacerda também foi criticado e considerado por parte da sociedade um fura-greve, por não ter dado apoio à greve dos portuários, levando ex-escravos para substituir a mão de obra portuária, tendo assim uma relação negativa com o Porto de Santos. Quintino de Lacerda morreu em 10 de agosto de 1898. Mais de 100 anos depois, ele ainda está presente em projetos sociais. Desde a década de 60 até o começo dos anos 80, Santos tinha a tradição de fazer samba o ano todo, criando sessões semanais dentro da escola de samba X9. A partir de 1983, o movimento do samba de Santos começava a entrar em declínio. E a comunidade viu a necessidade de se criar uma entidade que representasse e assegurasse a atividade profissional
como elemento produtivo do processo político, econômico, social e cultural do município. Foi em 1983, com a Lei nº 4.581, que determinava o Dia Municipal do Samba, que dava início ao projeto Quintino de Lacerda. Atualmente, o projeto trabalha com a organização do Carnaval de Santos, onde são criados dezenas de empregos fixos e temporários, além da participação em eventos oficializados pelo município, como o Dia Municipal Quintino de Lacerda, realizado dia 13 de maio. O projeto ele nasceu com J. Muniz Júnior, certo? Ele realizava desde 1962 o Dia do Samba na cidade. Em 1982, eu convoquei a comunidade lá na Escola de Samba X9. Conversamos com o vereador Adelino Pedro Rodrigues. Ele fez o projeto da lei e foi oficializado. E por que o nome Quintino de Lacerda? Como foi a escolha? Bom, após ser oficializado a lei, solicitamos ao prefeito Paulo Gomes Barbosa, na época, para sancionar a lei no Salão Nobre Dr. Esmeraldo Tarquínio. Então, foi sancionada a lei em 83, às 19 horas, aí ficou aquela questão.